Olá, boa noite. Boa noite para você. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A colaboração premiada foi um dos temas. Por maioria, os ministros decidiram que a Polícia Federal pode fechar acordos de colaboração com investigados. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, essa ação começou a ser julgada aqui no Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2017. É uma ação que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei de 2013 que dá o poder ao delegado da polícia de assinar acordos de delação premiada. A conclusão do julgamento foi hoje à tarde e os ministros, por maioria, decidiram que não há inconstitucionalidade nessa norma e manteve o poder da autoridade policial assinar esse tipo de acordo. O plenário também decidiu que o Ministério Público pode participar da negociação e também da assinatura desses acordos, mas o parecer do MP não é vinculante. O que isso quer dizer? Que não é uma condição para que a delação seja homologada. Vamos acompanhar a reportagem sobre esse julgamento. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele considerou que não há inconstitucionalidade na lei que autoriza o delegado de polícia a firmar acordo de delação premiada e não estabeleceu limites para a formalização desses tratados. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não meio de prova, como já assentado por essa corte. Penso que não se mostra possível nem conveniente impedir que as autoridades policiais lancem mão desse qualificado instrumento de persecução penal. O ministro Gilmar Mendes também votou a favor da autoridade policial assinar acordos de delação. A formalização de acordo de colaboração premiada por delegado de polícia, a meu ver, não viola a Constituição. Tem por constitucional a representação do delegado pela aplicação do perdão judicial. Não porque o delegado de polícia possa dispor sobre ação penal. De fato, não pode. Mas porque nada impede que a lei preveja ao juiz o poder de aplicar o perdão judicial contra a opinião do Ministério Público. Por isso, presidente, estou julgando improcedente a ação. O ministro Celso de Mello disse que as delações são um meio para colher provas e, por isso, o delegado pode adotar esse instrumento. A divergência com o relator, ministro Marco Aurélio, foi em relação ao Ministério Público. Para o decano, a polícia não pode ultrapassar as atribuições que são do MP, como oferecer denúncia. Entendo que a realização desse acordo pela autoridade policial não interfere nas funções institucionais do Ministério Público, na medida em que o não oferecimento de denúncia não poderá constituir objeto de qualquer uma daquelas cláusulas e o objetivo, na verdade, o último das normas legais em questão, qual é? É o de ampliar o espaço de necessária colaboração entre duas importantíssimas instituições da República responsáveis pela repressão à criminalidade, notadamente à criminalidade organizada, particularmente à criminalidade de caráter governamental. A ministra Carmen Lúcia foi a última a votar. Ela também entende que a autoridade policial tem o poder de assinar delação premiada. A presidente do Supremo ainda ressaltou a importância do trabalho conjunto do Ministério Público e da polícia. A colaboração entre as instituições, no caso específico do Ministério Público e da Polícia, não é premiada, mas é um prêmio para a cidadania e contra o crime. Em casos de crime organizado e, mais ainda, quando se tem nas entranhas do Estado, leva a que, se não houver a colaboração das instituições para que o Poder Judiciário possa agir de maneira eficiente, pode-se ter a frustração total da possibilidade da punição pelo Estado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. O humor nas eleições volta à pauta no Supremo. Hoje, na segunda parte da sessão plenária, os ministros se debruçaram sobre o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, cuja eficácia da lei já havia sido deferida numa medida cautelar em setembro de 2010, durante inclusive as eleições gerais que aconteceram naquele ano. O dispositivo questionado é o artigo 45 e alguns parágrafos da Lei das Eleições
que proíbe as propagandas de rádio e de TV que, de uma certa forma, utilizem o humor e a sátira para degradar ou talvez até ridicularizar candidatos no período que antecede as eleições. Esses dispositivos, então, essa proibição já estava suspensa em razão de uma decisão liminar, como eu disse, em 2010, e hoje os ministros se debruçaram sobre o mérito dessa ação para decidir definitivamente se viola ou não direitos fundamentais como a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, o princípio da proibição da censura de qualquer natureza política prevista também na Constituição. A Procuradora-Geral da República se manifestou também pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. O relator, ministro Alexandre de Moraes, se manifestou. Vamos ver um trechinho do voto dele. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Karina, mas essa discussão ainda não terminou, né? Hoje, volta amanhã o plenário? Exatamente. Depois que 5 ministros votaram, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, logo após ele votaram outros ministros que acabaram concordando também com a sua manifestação. O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal do Superior Eleitoral, disse que quer dar um voto um pouco mais alentado. E como já estava no adiantado da hora da sessão plenária, a ministra Carmen Lúcia suspendeu esse julgamento, mas prometeu que amanhã, na sessão plenária da quinta-feira, a partir das 14 horas, esse deve ser o primeiro julgamento a ser retomado no plenário para a conclusão dessa questão envolvendo a lei das eleições, já que estamos em ano de eleição também. E apenas para lembrar, Érica, para que haja a suspensão definitiva da eficácia e a ausência da obrigatoriedade de se cumprir a lei pelo Poder Judiciário, nessas ações diretas de inconstitucionalidade são necessários pelo menos 6 votos concordando pela suspensão dos efeitos da norma. Como eu disse, 5 ministros já votaram no mesmo sentido, entendendo que a norma é inconstitucional. A depender do voto amanhã do ministro Luiz Fux, essa norma já pode estar suspensa definitivamente. Mas vamos aguardar amanhã o resultado desse julgamento no plenário a partir das 14 horas. Amanhã, sem sessão extraordinária pela manhã, você volta às 14, então? Exatamente, às 14 horas no direto do plenário. Obrigado, Karina. Obrigada.